Olá, mais uma vez vamos falar de astrologia psicológica e o título hoje é O Erro e a Culpa. O erro e a culpa tem muito a ver com o tipo de trabalho que a gente tem a apresentar. Por quê? Diferente, eu tenho um vídeo que faço da diferença entre a astrologia psicológica e a psicologia tradicional, tanto analítica como a qualquer outra. Então, conclusão. A psicologia tradicional considera que um erro, título aí, erro e culpa, um erro, tanto pessoal por assumir um desconforto, um transtorno, um desencontro, todos os tipos, pânico, ansiedade, esquizofrenia, bipolar, vícios, indecisões, borderline, TDAH, tudo isso está no mapa. O mapa deu a personalidade do corpo para a alma administrar como karma. A psicologia tradicional tende a dar razão para que a pessoa entenda que, bem ou mal, ela não criou nada, quem criou foi o mapa. Então, a diferença é uma terapia que faz com que você acredite ser responsável e, por conta disso, se culpa. Outra coisa é uma terapia, ou pelo menos uma informação, que eu não estou aqui para fazer terapia, estou só para informar, onde deixa claro que uma coisa é ter responsabilidade por que criou e, com isso, se culpa. Outra coisa é perceber que a dificuldade a enfrentar é o karma que espiritualmente é explicado. Fica muito mais fácil, como exemplo, um vício, você combater o vício que o corpo criou do que aquele que você assume que é seu. Porque mais cedo ou mais tarde você pode recair e, quando recair, você vai se responsabilizar. Diferente se você recair, você responsabiliza o corpo. Todo ego tende a pôr culpa das suas dificuldades em alguém. Esse trabalho, bem ou mal, pega carona nesse tipo de defeito do ego para deixar claro que pode diminuir a dor. A dor da responsabilidade, a dor do aceitar que você criou tal problema, é péssima. Mas a partir do momento que basta entender que você não criou nada, que você tem que administrar, errou, pede desculpa, o meu corpo fez besteira. Eu não criei isso, eu estou neste karma. Então, existem os problemas pessoais, que são todos os transtornos e dificuldades, e complexidade, complexo de vitamina B, a soma de todas as vitaminas B. Complexo psicológico, a soma de todas as tendências que o mapa te deu. Um complexo é diferente do outro, porque existem inúmeras possibilidades do mapa criar condições, tendências que se somem. Uma pessoa que só tem problema no elemento fogo é dada ao pânico? Pode ser, numa escala de 0 a 10, pode ser. Agora, se ela for mal no sol, mal no fogo, mal no terra, mal na esquizofrenia, mal em qualquer outra coisa a mais, ficou muito pior. O pânico vai estar mais presente do que aquele que só tem um tipo de tendência. Então, a complexidade tem que somar. E mais, uma coisa é a força do ego, gostos, desgostos, irritações, manias. Outra coisa é o inconsciente perturbando o ego, trazendo dúvida para o ego. Tudo isso leva à complexidade. Mas vamos voltar ao erro. O erro não é seu.
É uma tendência que você tem que administrar. Pessoal, social, familiar, conjugal. Por que eu posso separar isso? Entenda bem, familiar. Se você tem um karma de encontrar uma mãe que vai lhe magoar, o mapa prepara a tua lua num elemento que é oposto ao teu ego. A lua é a mãe. Então, se a mãe for daquele signo, for daquele elemento que é contrário ao seu ego, além do teu ego se irritar com o que ela fala, vai se magoar. Quem criou tal complexidade? O mapa. Você tem que brigar com a tua mãe? Não, você tem que entender que ela também tem esse karma. Entendendo que os familiares têm os próprios karmas a administrar, você consegue ter empatia. Perdão é consequência de não culpar. Se você percebe que o problema foi criado pelo mapa deles com o teu, ninguém criou nada. Então você não tem que culpar. Se não tem que culpar, não tem que desculpar. Aí basta ter empatia e exercer o amor na medida do possível. Então eu tenho o problema pessoal, que o mapa te cria as dificuldades com tendências que cria a sua complexidade. Tem o problema familiar, onde você encontra desafetos dentro da própria família. No passado, já fiz vídeo sobre cesariana. No passado, o parto normal fazia com que todo mundo fosse, teoricamente, parecido. Por quê? Puxa a mãe. A mãe com parto normal escolhe filhos que saem a personalidade dela. Quando inventaram a tal da cesariana, que virou padrão, é loteria esportiva. Pode sair qualquer um, não sai a hora do parto normal, sai a qualquer hora. Bom, mas voltando à história. Então, se você tem um desafeto na família, alguém mais complicado, karma a ser administrado. Se você não culpa, não precisa desculpar, e você consegue ter, na medida do possível, empatia. Chega na hora da morte sem a culpa de não ter estado afinado, não sei se o termo seria esse, não ter estado bem ao lado dessa pessoa. Eu posso estar bem ao lado de alguém que é oposto a mim, é só não entrar em briga. Bom, aí tem o lado conjugal. O lado conjugal é uma droga. Eu tenho um monte de vídeos que falam sobre o amor. O amor foi feito para dar errado. Por quê? Quem escolhe o amor são os signos sentimentais, não são os signos do ego. E o ego briga com o que você escolheu. Porque você escolhe pelos seus signos sentimentais e o ego é contrário. Na maioria das vezes, é 1 para 8 que funciona. O resto, um que funciona mais ou menos. Porque o resto é de regular péssimo. Então, se você percebe que você não precisa se culpar das tendências e dificuldades que você tem, tanto a nível pessoal como a nível social, você tem que dar razão para a dificuldade alheia. Então, não entra em briga. Então, qual é a solução do amor? A solução do amor é namorar. Por quê? Porque se conversar demais deu ruim, você vai conversar com um amigo. O amigo fala a mesma língua. Aquele que você escolheu para amar, na maioria das vezes, é contrário ao seu ego. Então não serve para namorar, não serve para conversar, mas serve para namorar, porque tem atração. E namorando vem o prazer leva ao perdão. Então vamos lá. Erro e culpa. Se você fizer um erro por natureza do corpo e assumir ele como sua responsabilidade, você se culpa. Quando você chega na hora da morte, você fala, não cumpri o meu karma. Vai para o umbral pedir desculpa.
até poder ser socorrido para recomeçar numa nova vida com a mesma dificuldade que você não resolveu. Agora, se você não se culpar, resolveu, você se desculpou porque não se culpou. A responsabilidade não foi sua. Eu tenho um vídeo que eu explico qual é o teste de evolução. Se em 10 minutos você pedir desculpa pelo erro que o teu corpo cometeu, a tua alma acordou para pedir desculpa, porque o ego do teu corpo não quer pedir desculpa, ele quer se achar certo, ele se acha certo, ele foi feito por Deus para se achar certo. Mas se você pediu desculpa, você está evoluindo a alma, porque a alma acordou. Simples. A vida é simples. Nós estamos na terceira dimensão, a dimensão mais ridícula que existe. Eles entendem o tempo, entendem um monte de coisa que não nos cabe entender. A única coisa que nos cabe é viver a vida da melhor forma para chegar à hora da morte e ver o tempo andar rápido. Eu tenho um vídeo que fala o tempo e a pressa. Se você vive cada dia em paz, a vida passa rápido. Se você vive brigando, se amofinando, não combatendo o próprio karma, quando chegar a hora da morte, ainda vai cumprir um tempo no umbral. Então, você tem como fazer o tempo ser rápido? Sim, seja leve e não se culpe das responsabilidades do corpo, que você percebeu que quando fez a besteira, pediu desculpa. Não vai para o umbral. Ok? Então, diferente das religiões, que é do poder oculto, né? Diferente das religiões que criaram o pecado para te culpar, para você ter que pedir perdão porque se culpou. Não foi você. O mapa deu ao corpo onde você vive. Basta pedir desculpa. Pelo corpo, não por você. Não foi você quem errou, foi o corpo que se repetiu. O ego foi feito para se repetir. Você que sofre de pânico, como é que vai resolver isso? Tomando remédio? Você que sofre de ansiedade, como é que vai resolver isso? Tomando remédio? Você que sofre de esquizofrenia, como é que vai resolver isso? Tomando remédio, bipolaridade, borderline, DTH, tudo. Admitindo que é um karma teu, que você vai estar leve e paulatinamente você vai conseguir conviver a vida com a própria vida. A vida é um jogo de você, alma contra você mesmo, corpo. Simples. Não tem jeito. O jeito só acontece na hora da morte. E se na hora da morte você não se preparou em vida, tu vai para o umbral. Hoje é dia, né? Ok? Erro e culpa. O erro não é teu, é do corpo. Peça desculpa. Não se culpa. Foge da culpa. A culpa te leva à responsabilidade. A responsabilidade te leva para o umbral. Eu não quero você no umbral. Quero você evoluindo. Ok? Bom, gostou? Dá o like, compartilha. Mas caramba, hein? Compartilha para quem precisa ouvir essas palavras. Não gostou, joga pedra, faz suas perguntas, tanto por aqui como pelo meu WhatsApp. Ok? Qualquer hora dessa estou de volta. Abraço.